Esta semana, o ministro Marcos Pontes, o ministro astronauta, que alguns tiram sarro dizendo que é um turista espacial, refutou de maneira inquestionável os terraplanistas. Ele publicou aqui no Twitter dele, na conta dele, dizendo o seguinte: para quem ainda acha que a Terra é plana, veja segunda foto, kkkkkk, e publicou algumas fotos do espaço, do site da NASA, e publicou essa foto aqui da Terra, uma foto integral da Terra com a América do Sul, América Central e uma boa parte da América do Norte e um trechinho da África. E agora? Ele realmente refutou os terraplanistas? Encerrou o debate? Acabou o assunto agora? É óbvio que não. É óbvio que não. Os terraplanistas foram lá, na página do astronauta, na página do Marcos Pontes, que esteve na estação espacial, ou seja, ele viu a Terra, ele viu o planeta do espaço, e os terraplanistas foram lá questioná-lo, dizendo que isso não era evidência, dizendo que... Bem, as coisas que os terraplanistas dizem, né? A vida não tá fácil, gente. A vida não tá fácil para quem trabalha com conhecimento, a vida não tá fácil para quem trabalha com história, a vida não tá fácil para astronautas também. Esse é o fato. Esse é o fato. Bem, um dos argumentos centrais dos terraplanistas é que existe uma conspiração global, um acordo entre diferentes agências espaciais, incluindo a NASA também, para encobertar a verdade de que a Terra é plana. Qual o propósito disso? Nunca vi ninguém explicar. Por que essas elites globais e governos querem ocultar que a Terra é plana? Ninguém explicou isso. Nunca vi uma explicação para isso. Mas, em essência, na base disso, você tem uma teoria conspiratória para encobrir a verdade das pessoas, de que a Terra é plana. E segundo os terraplanistas, essas agências espaciais, esses satélites, o que quer que seja, né? Na verdade nem que vocês têm satélite, porque não pode ser na órbita, porque tem uma redoma que protege a Terra, eles criam isso em estúdios, como no caso da viagem até a Lua, que nunca teria ocorrido. Eles fazem isso em estúdio, ou no caso das fotos, isso é computação gráfica, isso aí é fraude, isso aí é feito, fabricado. Não existe nenhuma foto da Terra de fora, tirada do espaço. A primeira pergunta que eu me faço é qual tipo de evidência eles aceitariam como prova? Se imagens não servem, se depoimentos de testemunhas que foram para o espaço, astronautas, não servem, se imagens de satélite não servem, se cálculos da esfericidade do planeta não servem também, se GPS não serve, porque GPS é o Global Positioning System, sistema de posicionamento global, ou seja, é feito por satélites. Se um monte de provas, de cálculos, de cientistas, de físicos, de agências espaciais também, se esse tipo de argumento não serve para comprovar a esfericidade da Terra, o que serve para essas pessoas? Que tipo de prova, de evidência eles aceitariam como definitivas para isso? Eles teriam que ir para o espaço para olhar a Terra? Ou será que mesmo assim questionariam dizendo que foi uma simulação aquilo, que eles não estavam no foguete real e que aquilo ali tudo era uma simulação 4D? Que tipo de evidência? Essa é uma questão fundamental, porque se você não aceita as provas como provas, você jamais vai conseguir comprovar nada. Aliás, esse é um dilema cético, na verdade, porque para você provar a prova, você precisa de uma outra prova e assim infinitamente. Mas nesse caso em particular, o que serviria de prova para os terraplanistas acreditarem que a Terra não é plana? Se um astronauta vai lá e publica isso, dizendo que a Terra não é plana, que tipo de testemunha eles precisam? Essa é uma pergunta bastante legítima. E o segundo ponto, e é o ponto central desse vídeo aqui, por que eles negam a forma da Terra? Qual é o propósito por trás disso? Porque eles dizem que existe uma conspiração. O que essa conspiração quer? Por que eles negam? E para isso, para entender isso, eu quero mencionar um filme que vocês me recomendaram. Eu fiz um vídeo na sexta-feira sobre Auschwitz, sobre um sobrevivente de Auschwitz, e vocês me recomendaram um filme chamado Negação, com a Rachel Weisz, que mostra a história, inspirado em fatos reais, que mostra a história de uma professora norte-americana que escreve um livro falando sobre a negação do Holocausto, questionando os negacionistas históricos, e ela é processada por um negacionista histórico que a leva para uma corte no Reino Unido, em Londres, e ela é obrigada a provar, a se defender, a provar que, na verdade, o Holocausto existiu. Eu já tinha visto o trailer desse filme anteriormente, não tinha assistido ainda, assisti ontem. É um filme bem interessante por vários aspectos, na verdade, né? Primeiro, pela própria história como é montada, porque é diferente dos filmes de tribunal que você está acostumado a assistir. Geralmente é um filme norte-americano, então você tem um modelo de tribunal no qual o réu vai lá, se defende, tem um discurso. Então, assim, é muito mais dinâmico
no filme pelo menos, os processos norte-americanos. No caso desse julgamento britânico, a dinâmica é diferente, a lógica é diferente, a ré não depõe, porque como eles montam a estratégia de defesa da ré, no caso a professora norte-americana, quem faz a defesa são grupos diferentes, tem um grupo que prepara a defesa e um outro que faz a defesa. É bem interessante você ver a diferença entre modelos processuais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então esse é o primeiro aspecto interessante do filme. O segundo aspecto é como você prova a história, como você garante que certos eventos históricos realmente ocorreram. Quais são as evidências consideradas satisfatórias para que você vá lá e afirme com certeza que algo ocorreu ou que algo não ocorreu? Por exemplo, Jesus histórico. Muita gente, muita gente não, mas um grupo de pessoas questiona a existência de Jesus. Diz que não há evidências de que Jesus realmente existiu. A figura histórica, que ele é um símbolo, que ele é um mito solar. Há um certo consenso entre os historiadores sérios do cristianismo e de Jesus que ele de fato existiu, embora não tenha as características, embora não seja exatamente como descrito nos evangelhos. Os evangelhos, sim, são histórias quase mitológicas sobre a figura real de Jesus. Mas a figura histórica de Jesus existiu. Mas tem quem negue, tem quem acredite que não existiu. O problema no caso de Jesus é que era um personagem periférico. Tem até um documentário interessante da PBS, que é From Jesus to Christ, que é de Jesus a Cristo, que um dos historiadores diz o seguinte: o personagem histórico Jesus histórico, ele é o tipo de figura da qual a história geralmente se esquece, porque ele era pobre, morava numa cidadezinha relativamente desconhecida, Nazaré, não era um imperador, não era um rei, não era um general, não era as típicas figuras que geralmente são lembradas pela história, que são inscritas nos livros de história. O Jesus histórico só vai começar a entrar na história oficial vários anos após a morte dele e através dos seguidores de Jesus. Então, primeiro os historiadores sabem lidar com isso. Quem é essa figura? Eles conhecem Jesus através do mito que surgiu já do Cristo. Então, como é que você comprova a existência real, fatual de Jesus? É difícil, é complicado. E no caso de Auschwitz, no caso do Holocausto, o argumento exposto no filme dos negacionistas do Holocausto é que o Holocausto foi criado pelos sionistas, ou seja, por grupos de judeus que defendiam a criação de um Estado para judeus, ou seja, Israel. Então foi criado por esse grupo para avançar essa pauta nacionalista judaica, para que o mundo inteiro se comovesse com a história do genocídio judaico e dessem para eles um território onde eles pudessem viver. Então por trás você tem uma teoria conspiratória também. Do mesmo modo que você tem uma teoria conspiratória por trás do terraplanismo, você também tem uma teoria conspiratória por trás do negacionismo do Holocausto. Há interesses ocultos. Na verdade, esses mesmos interesses ocultos que levaram ao Holocausto. Porque o argumento central do Hitler e dos nazistas é que havia uma conspiração judaica internacional, havia uma elite judaica que controlava bancos, controlava o mercado financeiro, que controlava as economias dos países. E para eles era importante eliminar essa elite, eliminar esses judeus, porque eles eram uma praga que destruíam sociedades, que vinham, parasitavam a sociedade e as destruíam. Então o argumento de negação do Holocausto, ele é muito parecido, na verdade, com o próprio argumento nazista que levou ao Holocausto. E daí para isso, o historiador, entre aspas, que nega o Holocausto, que processa a historiadora norte-americana, ele vai buscando elementos para distorcer a realidade. Então, pequenas distorções dos fatos que não dizem muita coisa isoladamente e que ele utiliza para poder negar que houvesse, por exemplo, câmaras de gás em Auschwitz. Que nenhum judeu foi eliminado em câmaras de gás. Eles usavam as câmaras de gás para desinfectar os corpos dos cadáveres. Então o trabalho da defesa da historiadora norte-americana, no caso do filme, é mostrar para o mundo que existem de fato evidências, que existem testemunhas, que existem relatos, que existem sobreviventes do Holocausto. E aí entra mais uma vez a questão: qual prova é a prova? Que tipo de evidência serve para quem quer negar esse tipo de coisa com base em teorias conspiratórias? Com base numa visão negacionista do passado. Porque no caso do filme, o negacionista ele é alguém que quer avançar uma pauta pró-Hitler, pró-nazismo, pró-supremacia branca, racista. Então, possivelmente para essas pessoas, tanto para os terraplanistas quanto para negacionistas históricos, seja do Holocausto, seja dos horrores do Stalin, seja de Jesus histórico, por exemplo, não há evidência nenhuma que você mostre para eles que vai mudar a ideia deles. Não há evidências. Tem um documentário na Netflix chamado A Terra é Plana, que mostra o que a ciência diz sobre o terraplanismo e os terraplanistas, grupos de terraplanistas que fazem congressos, essas coisas.
Não há evidências que os convençam do contrário. Porque eles estão com uma mentalidade fechada já. Não é uma mentalidade científica, no sentido mais estrito, uma postura científica, de constantemente questionar os seus paradigmas e testá-los para ver se eles são falsos. Não, há uma convicção. Existe uma mentira global de que a Terra é esférica e, no fundo, isso é para encobrir outra coisa. O negacionismo é, antes de tudo, uma postura acrítica. Porque é claro que você pode revisar a história, é claro que você pode encontrar novos elementos que vão iluminar aspectos do passado que podem sim revisar nossa perspectiva do passado. A história, a escrita da história é basicamente revisionista, porque sempre vão surgir novos elementos, novas interpretações, novos depoimentos, novas testemunhas para nos ajudar a compreender o passado. O problema é quando você nega, quando você se recusa a ver as evidências, quando nenhuma evidência é suficiente para mudar a sua perspectiva sobre as coisas. E o mais absurdo de tudo é quando você substitui uma teoria concreta, calcada em evidências, em fatos, em artefatos, em relatos, e você troca por uma teoria conspiratória, completamente insana, descolada da realidade. E aqui no caso, voltando aqui ao Marcos Pontes e ao tweet dele com a Terra esférica, isso é o mais contraditório de tudo, porque por um lado você tem um ministro da Ciência e Tecnologia que foi para o espaço, que esteve lá, que olhou a Terra de cima, e nesse mesmo governo desse ministro, você tem terraplanistas. Você tem alguém como Dante Mantovani, um olavista terraplanista, que defende teorias conspiratórias, que defende que o rock avança pautas satanistas. Você tem um guru desse governo, que é o Olavo de Carvalho, como a gente expõe no livro Meu Pai é o Guru do Presidente, que eu escrevi em parceria com a Luiz de Carvalho, que a gente mostra como você tem um guru desse governo, que é alguém que só trabalha com teorias conspiratórias. É alguém que vive nesse mundo de delírios mesmo, de negação da realidade, de negação dos fatos científicos, de negação dos fatos que a gente conhece. Eu vou deixar para vocês a pergunta aqui, que é a base de tudo, na verdade. Qual prova é prova? E eu sei que alguns terraplanistas aparecem aqui de vez em quando. E eu quero saber de vocês aí, terraplanistas. Que tipo de prova provaria para vocês que a Terra não é plana? Que tipo de prova? Porque se vocês não souberem dizer isso, que tipo de prova provaria que a Terra não é plana, vocês estão fechados num dogma. E de fato estão. E de fato estão porque a gente sabe que vocês estão fechados no dogma. E o mesmo vale para quem nega o Holocausto. Que tipo de prova provaria que houve o Holocausto? Que tipo de prova provaria para vocês que essas teorias conspiratórias que vocês propagam são falsas? Porque se não é possível provar isso, não existe nenhum tipo de diálogo entre um discurso racional e um discurso altamente dogmático, fanatizado e que não explica o mundo, explica apenas um delírio. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa história do Marcos Pontes, o ministro que põe a foto da Terra achando que vai convencer alguém de alguma coisa. Os terraplanistas nos convencem com isso. E essa é a questão, a gente não sabe o que convence essas pessoas. E se vocês viram esse filme Negação, com a Rachel Weisz, que é um filme muito bom, na verdade, vocês recomendaram aqui, obrigado pela recomendação, eu fui assistir, porque dá para entender também esse momento de teorias conspiratórias, de negação do passado, de tentar revisar a história no sentido negativo. Para concluir esse vídeo aqui, eu quero ler uma crítica que eu recebi na Amazon, no livro Meu Pai é o Guru do Presidente, e vou fazer isso em próximos vídeos também. Alguns comentários estão surgindo aqui para vocês terem uma ideia de como tem sido a recepção desse livro agora entre as pessoas, entre os leitores. A resenha é feita pelo Olavo Ito, que é alguém que acompanha o canal tem muito tempo já, é um grande parceiro do canal aqui, manda sugestão de vídeos, manda sugestão de temas, manda documentos, manda um monte de coisa, na verdade. Ele é alguém que contribui bastante pro canal, então obrigadão, Olavo, obrigado por comprar o livro também e por deixar seu comentário aqui na Amazon. Vou ler aqui o comentário do Olavo. Por que uma filha se afasta do pai? Lido em um fôlego só, afinal a escrita permite essa fluidez. Bom, o livro conta a relação da filha com o Rasputin, mostrando o olhar dela em relação ao pai, uma pessoa totalmente fora do padrão, e daí a resposta à pergunta ao título. Certamente o texto não é um muro de lamentações, muito menos uma vingança recalcada cheia de ódio que poderia estar nos genes. São relatos de uma sobrevivência. A Heloísa não conta no livro a sua difícil vida pessoal causada pela vivência doméstica. Ela tenta mostrar um pai que os alunos não conhecem, que muitas vezes os próprios alunos acabam incorporando atitudes e comportamento sem perceber, mas fica visível para aqueles de fora do círculo de influência. O livro tem um bonus track, ou melhor, capítulo bônus que acrescenta muito para conhecer um tal de Sid Ibrahim Muhammad. Esse livro deveria ser lido pelos seguidores do professor, ou por aqueles que apenas ouviram falar dele. Então, obrigadão por sua resenha aqui, Olavo.
Obrigado a todos que estão lendo o livro, que estão mandando fotos, mandando comentários. Eu vou ler depois aqui outras críticas que apareceram também na Amazon. Então, muito obrigado. Confiram o livro, está na Amazon agora. E eu quero saber o que vocês pensam sobre a situação que eu apresentei aqui. Sobre negacionismo da ciência e negacionismo histórico. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!